Ismael, eu vou pedir para você ficar um pouquinho aí, só para a gente poder fazer a leitura do texto bíblico, que aí nós vamos fazer de forma responsiva, e os nossos irmãos podem acompanhar a segunda parte. Mateus capítulo 7, nós ainda estamos no versículo de 1 a 5, a nossa terceira parte deste estudo. Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. E vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Eu vou estar lendo os números ímpares e os irmãos seguem com o Ismael na leitura dos pares, tá ok? Então, Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Mateus 7, 1 a 5. Prontinho? Vamos lá? Nos diz assim a palavra do Senhor: não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave no teu, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém. Amém? Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, tua palavra viva e poderosa está diante dos nossos olhos, e após lida, clamamos ao Senhor que a explique, a coloque em nosso coração e nos instrua, para que sejamos servos fiéis a Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, como eu disse, nós estamos entrando na terceira parte deste estudo, exatamente dessa pequena perícope, do versículo de 1 a 5, né? E nós já tivemos a oportunidade de considerar o princípio do qual o nosso Senhor Jesus apresenta esses versículos, né? Não julgueis. E também tivemos a oportunidade de ver aquilo que se envolve na prática. Que esse juízo condenatório, que esse julgamento, essa ação, se refere à questão da hipercrítica, né? Ou de um juízo de condenação à medida da nossa própria justiça, daquilo que nós chamamos de justiça própria, dos nossos próprios olhos, ao olhar da nossa própria maneira. Então, o juízo condenatório que é apresentado é essa crítica exagerada, essa crítica que é feita pelo mal da crítica, e não visando o bem do próximo, não visando o bem daquele a quem nós estamos falando. E agora nós chegamos a razões pelo qual o Senhor nos oferece que nós não devemos então dizer, ou não devemos de exercer esses juízos hipercríticos. Por qual motivo nós não devemos fazer? O interessante é que quando nós examinamos essas razões, a gente não pode deixar de sentir que o que está sendo apresentado pelo nosso Senhor é algo de fato esmagador em sua lógica. É algo que é inevitável. Ao olhar para isso, ao mesmo tempo nós percebemos a nossa pecaminosidade e também a hediondez do próprio pecado. Olhar para esses estudos, para essa parte aqui desse julgamento hipercrítico, Jesus está abrindo o nosso interior, escancarando o nosso ser mais íntimo, para mostrar o quão hediondo é o pecado e quão pecaminoso nós somos. Às vezes até na boa intenção, o pecado sobressai sobre nossas vidas. Então, quais são as razões apresentadas por Jesus? O versículo 1, então, vai dizer: não julgueis para que não sejais julgados. Nós já dissemos que esse não julgar não significa não traçar qualquer tipo de juízo, né? Mas é traçar o juízo da forma correta. Porém, Jesus diz: não julgueis. Essa é a questão que ele coloca. E esse não julguei, ele vai dizer que o motivo pelo qual eu não devo de julgar é para que eu não seja julgado. É claro naquilo que ele fala. Mas o que exatamente significa isso? O que é qual é essa razão pelo qual Jesus diz que eu não devo de julgar?
Por que ele vai dizer que se eu julgar, então eu devo observar para não receber um juízo em troca em relação a essas questões? Bom, algumas pessoas, elas vão dizer que a ideia que Jesus apresenta é que se nós formos juízes das outras pessoas, se nós custamos ficar julgando as outras pessoas, nós estamos então também nos expondo para o juízo. Nós estamos colocando os outros em direção a vir julgar a nós também, né? Então a ideia para muitos é de que Jesus está dizendo assim, olha, o indivíduo que vive criticando demais, que vive traçando juízos demais, esse indivíduo ele será mais censurado, ele será mais criticado, porque ele se torna crítico demais e suscetível então à crítica. Outros vão dizer que Jesus está falando para aquelas pessoas que são sensíveis a críticas. Para você perceber, tem muita gente que gosta de criticar, mas esquece que ela vai ser criticada. Então, automaticamente, Jesus está dizendo assim, olha, se você não quer ser criticado, não critique ninguém. Se você não quer ser julgado, não julgue ninguém. Ainda que haja uma veracidade nesse contexto, né? Existem pessoas que realmente são sensíveis demais à crítica, mas elas esquecem e acabam julgando as outras pessoas. Existem aqueles que são críticos exacerbados e por conta disso se tornam pessoas mais suscetíveis à crítica. O fato é que isso não impede que sejamos criticados. Você pode não criticar ninguém e ainda ser criticado. Então Jesus não pode estar colocando isso como a sua real verdade, como aquilo que é de fato o que ele está dizendo. É muito simplista essa ideia. Nós devemos lembrar que Jesus está lidando com o nosso relacionamento com o próximo, mas Jesus está lidando também com o nosso relacionamento com o Senhor. Lembra? Jesus está tratando aqui dos cidadãos dos céus, de como ele deve caminhar sobre essa terra, e nós vamos lembrar que Deus está de olho em nós. Nós devemos estar atentos de que nós devemos servir ao Senhor, e Ele está olhando para as nossas próprias obras, para as nossas próprias maneiras de ser. Então, se Jesus quiser simplesmente dizer assim, olha, evite ser criticado por seu irmão não criticando, não faz sentido. Porque a gente ainda seremos alvos da crítica. Ainda seremos alvos da crítica. Então, embora a gente possa aceitar essa lógica, embora isso faça sentido, embora isso seja, de um certo modo, uma verdade, todos nós experimentamos esse tipo de coisa, Jesus vai um pouquinho mais além. E o problema, para a gente resolver isso, para a gente entender o que Jesus quer dizer com esse não julgueis para não ser julgados, está no entendimento da palavra juízo. O que Jesus quer dizer com julgar? O que Jesus quer dizer com esse juízo? O que significa esse juízo que é atribuído? Tá certo? O que significa isso? A Bíblia apresenta 3 tipos de juízo. Há 3 tipos de julgamento que é deliberado, que é demandado diante da Bíblia. O primeiro julgamento que se apresenta é o julgamento final e eterno. Toda a palavra de Deus fala que o nosso Senhor julga a todos os homens. Todos passarão pelo juízo. E esse juízo final e eterno é aquele que vai separar os crentes dos descrentes, as ovelhas dos bodes, o trigo do joio. É aquele julgamento que irá então separar os salvos para a vida eterna daqueles perdidos para a perdição eterna. Tá certo? Esse é o primeiro julgamento que nós temos, né? A Bíblia claramente ensina isso. Mas esse não é o único tipo de juízo ou de julgamento que a Bíblia diz que nós estamos suscetíveis, que nós estamos sujeitos a ele. Existe um segundo julgamento que ele tem a ver com os filhos de Deus. Enquanto que esse primeiro julgamento tem a ver com a humanidade toda, todos passam por esse julgamento. Esse segundo julgamento, ele tem a ver exatamente pelo fato de que nós somos filhos de Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 11,
Paulo expõe esse tipo de julgamento de uma forma mais clara para a gente, a respeito da qual eu e você, nós devemos de estar atentos, né? Nós estamos sujeitos a este juízo, a este julgamento, né? Então, neste capítulo de número 11 de 1 Coríntios, Paulo explica que nós devemos de ter o maior cuidado, e aqui ele vai usar como base a mesa do Senhor, participar da Santa Ceia, né? Então ele vai dizer que nós temos que ter o maior cuidado para participar desta Santa Ceia, para que a gente não venha tomar juízo para nós. Nós devemos de tomar cuidado para não tomar juízo. Então, participar da mesa exige um exame interno pessoal, para que eu possa então tomar e não ser julgado em falta nessa ação. Olha lá, capítulo 11, versículos de número 32 e 33. 1 Coríntios 11, 32 e 33. Veja o que Paulo está dizendo após ele apresentar os seus argumentos sobre a avaliação que devemos de fazer sobre a Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 32 e 33. Eu vou pedir para que a nossa irmã Selma faça essa leitura. Alguém pode levar o microfone para a Selma ali, por favor? Nossa irmã poder fazer a leitura desses dois versículos. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Lê o 31 também, por favor. Lê o 31 e 32 juntos, por favor. Tá. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Isso. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que há um julgamento que eu e você devemos de fazer sobre as nossas condutas. Que quando nós julgamos, né, nós estamos sujeitos a esta realidade, não é isso? Ele vai dizer assim, porque se nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Se nós avaliássemos a nossa vida, a nossa conduta, se a gente tivesse essa avaliação interna, nós não seríamos julgados. Mas, quando julgamos, somos disciplinados por Deus. Paulo está dizendo que esse juízo tem a ver com a minha vida como cristão, de santidade. Que eu devo de traçar juízo sobre a minha vida, para perceber as minhas falhas, para perceber os meus erros, para avaliar a minha conduta. E diante então desse juízo, eu devo de seguir a minha caminhada com Cristo. Então perceba, o primeiro juízo, o eterno, Deus irá julgar toda a humanidade. O segundo juízo é o juízo que eu e você fazemos de nós mesmos, juízo interno. Juízo interno. A ideia de Paulo é o seguinte, se eu começo a avaliar a minha vida de forma correta e orientar a minha vida, eu vou o quê? Corrigir o meu caminho. Mas se eu não fizer, estou sujeito a esse julgamento. Tá certo? Existe um terceiro juízo, que é o juízo dos galardões. A gente não sabe o que é esses galardões, mas a Bíblia diz que Deus irá nos julgar, irá nos presentear, irá nos promover, irá nos abençoar com galardões conforme o seu critério. Ora, é um julgamento, é uma avaliação que tem a ver com as nossas obras espirituais. Eu acho muito interessante isso. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. E estas obras, Deus ainda nos presenteia, conforme nós agimos lá no céu, para a sua glória. Paulo vai dizer também que nós devemos de avaliar a nossa fé,
E devemos de ter uma fé sustentável, porque a nossa fé passará pela fogueira. E aquilo que for palha, feno, que for capim, vai ser queimado. E Paulo chega a dizer que muitos passarão por ele somente queimando palha, porque a fé deles não passa de algo perecível neste mundo. Não terá nada de substancial. Mas aqueles que têm ouro, aqueles que têm pedra preciosa, serão burilados nesta fornalha. Isso também é uma espécie de julgamento, tem a ver com as nossas obras. Então perceba que que o primeiro julgamento a qual Paulo fala, eu e você estamos livres dele. Porque esse julgamento ele foi cumprido em Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus estão perdoados dos seus pecados, foram lavados, remidos, justificados, tornaram-se justos. O juízo caiu sobre Cristo. Este não pesa sobre mim e sobre você. Mas esse segundo e terceiro julgamento, este julgamento secundário, que não tem a ver com a eternidade e a salvação, mas tem a ver com a vida de santidade e com as obras, eu e você estamos sujeitos a ele. Entenderam isso? Então, quando Jesus está falando de julgamento, é claro que Jesus não está falando do grande julgamento eterno. Todo cidadão dos céus já foi aprovado por esse julgamento, porque Cristo cumpriu tudo o que era necessário. Mas quando Jesus fala então agora desse julgamento para os cristãos, ele está falando sobre a nossa vida de santidade e a nossa obra de caridade, de piedade, de vida cristã sobre esta terra, né? Então, em certo sentido, cada cristão deveria de se sentir assustado se nada está acontecendo neste mundo, porque Deus está conduzindo os seus filhos à perfeição. Esse julgamento é o julgamento que nos burila, que nos aperfeiçoa, que nos santifica, que nos qualifica como cidadãos do reino dos céus. Então ele disciplina aquele que vai amar, ele vai orientar aquele a quem ele ama, ele vai conduzir aquele que ele ama para aquilo que ele tem como perfeito para a vida de cada um de nós. Isto é um julgamento de Deus, é uma avaliação de Deus, é um juízo de Deus sobre a minha e a sua vida. Por quê? Porque nós devemos de glorificar o Senhor. Pergunta, dúvida, questionamento. Entenderam o que eu disse aqui? Eu ainda não expliquei por que Jesus diz, não julgueis para não seres julgados. Eu só expliquei que tipo de julgamento é esse. Não é o julgamento eterno, mas é o julgamento secundário que todo cristão ele tem diante do Senhor, porque esse cristão precisa, ele vai conseguir galardão lá no céu por conta disso, e a vida de santidade precisa de ser avaliada. O Victor aqui. Boa noite, irmãos. Só a fim de confirmação, então. No 1 Coríntios 11, no 32, né, fala assim... Aliás, 31, né? Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. No caso, fala da pessoa que não tem o Espírito Santo, né? Que ela olha pelo próprio... Que ela coloca a própria lei como se fosse o correto e o errado. Seria tipo isso? Não? Ela fala para o crente. Para o crente mesmo? Se eu avalio a minha vida, eu não tenho porquê de ser julgado lá fora, porque eu próprio estou avaliando a minha vida e estou me corrigindo. No sentido de ser julgado exteriormente. Exatamente. Agora, se eu não avalio a minha vida, eu estou sujeito ao julgamento de Deus. Deus me quer santo. Deus me quer santo. Entendi. Cabe a mim avaliar a minha conduta, avaliar a minha postura, avaliar o meu caráter, à luz da palavra de Deus, e aí então fazer as correções necessárias. Quando eu não faço, Deus o faz. É por isso que Paulo repreende a participação na ceia e diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e então coma. Mas aí, no caso, só é possível fazer isso com o Espírito Santo, né? Só com o Espírito Santo. Então é só para o crente. Tá, entendi. Essa avaliação é só para o crente. Tá, ok. Ok? Mais alguém? Presbítero Luiz ali. Mas, pastor, tem uma coisa assim que chama muito a atenção da gente, que quando a gente vê o cara fazendo uma coisa assim que não condiz com a palavra, aquilo vem no coração o negócio do julgamento, né? Aquela coisa toda. Mas será possível que o pastor, o conselho não vai chamar a atenção desse sujeito, tudo? Mas uma das coisas que eu acho muito essencial na igreja é quando ela está distribuindo a ceia. Ela sempre chamar a atenção da pessoa ao respeito da ceia, da vida dele, Deus, para tomar ceia. Eu acho isso assim, esplêndido, porque na realidade, o caboclo, às vezes, mesmo ele na igreja, tudo, eu já participei de reunião que o sujeito disse que tomava ceia para o pessoal não desconfiar do pecado dele, entendeu? Mesmo eles assim, eu acho isso aí esplêndido na igreja. Você está preparado para tomar ceia, examine você, está apto para tomar ceia. Eu acho isso muito interessante na igreja. Amém. Então, irmãos, mediante essa explicação, você vai perceber que Jesus não está preocupado com o olhar do meu próximo para mim. Jesus está preocupado com o olhar de Deus para mim. Quando ele diz, não julgueis para não ser julgados, o julgamento a qual ele se refere é o de Deus para comigo. Lembrando que esse julgamento aqui não é traçar juízo de qualquer forma, mas é aquela hipercrítica, é aquele juízo condenatório, é aquele juízo que parte da justiça própria. Este é o juízo a qual eu devo de evitar. Eu devo de evitar ter justiça própria e olhar para a justiça do Senhor. O meu julgamento é sempre à luz da palavra de Deus. A minha avaliação, a minha crítica é sempre à luz da palavra de Deus e não de forma contrária. Não com relação ao que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto. Está errado mesmo. Está certo mesmo. Mas qual é o padrão para aquilo que está certo e para aquilo que está errado? Qual é o padrão que eu devo de usar para a crítica, para poder apontar, para poder direcionar? É o padrão de Deus. Jesus diz exatamente isso, que eu devo de tomar esse cuidado, para que eu não tenha um juízo que vá além daquele que pertence ao Senhor. Então, muito mais importante do que você está se expondo ao juízo, ao julgar alguém, é saber que as suas atitudes, e aí nós estamos falando de Deus, não são suas atitudes externas, mas as suas atitudes internas estão sendo avaliadas pelo Senhor. Consegue entender? Jesus está dizendo assim, tome cuidado quando você for traçar um juízo sobre algo ou sobre alguém. Porque você está se expondo diante de Deus tudo aquilo que você é. Você está expondo o seu interior para Deus. E você será julgado pelo Senhor por aquilo que é. Então, antes de julgar alguém, julgue a si mesmo. Julgue a si mesmo. Você não perde a salvação. O crente não perde a salvação. Mas com certeza perdemos alguma coisa. Lembra? Galardão, santidade. Quando nós traçamos juízos temerários, condenatórios, hipercríticos, regados de justiça própria, nós estamos dizendo a Deus assim, Deus, eu sei o que é certo, e eu vou tomar minha posição pelo que eu quero, pelo que eu acho, pelo que eu entendo, porque esse é o caminho. E aí, Deus fala, mas eu conheço o seu interior. Você está indo além da onde você poderia estar. E Deus nos julga diante dessa situação. Se por um lado
eu e você temos a obrigação cristã de sermos críticos e traçarmos juízo sobre as coisas. Nós não podemos simplesmente nos abster. Nós não podemos simplesmente dizer como se isso nada tivesse acontecendo. A gente deve realmente ter um posicionamento cristão claro e certo sobre isso. Se por um lado nós temos esta realidade, por outro lado, nós temos que estar sempre com um pé atrás, para que a gente não exerça a nossa justiça própria, nos achando mais do que nós somos. Essa é a postura a qual o Senhor, então, está colocando e está apresentando a nós, né? E isso vai nos conduzir à segunda razão apresentada pelo nosso Senhor, pelo qual nós não devemos de julgar de forma condenatória, de forma hipercrítica, com a nossa justiça própria. Então lembra que quando eu falo não julgar, é julgar com a nossa justiça própria, achando aquilo que nós não somos. Então a segunda razão está exatamente no versículo de número 2 do capítulo 7 de Mateus. Mateus vai dizer assim: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. A gente pode expressar isso numa forma de um princípio, um único princípio. A razão pela qual não devemos emitir um juízo hipercrítico baseado em nossa justiça própria sobre o nosso irmão é que, ao fazê-lo, estamos atraindo juízo para nós mesmos. E estamos estabelecendo o critério pelo qual Deus vai nos julgar. Não é isso que Jesus falou? Da forma como você julga, você será julgado. Da forma como você mede, você será medido. Qual a rigidez que nós usamos neste contexto? Veja, se nós estamos preocupados com a forma como Deus olha para a gente, a nossa ideia é que Deus nos olhe com o seu olhar de graça e misericórdia. Deus é perfeito, Deus é reto e Deus é justo. É assim que nós queremos ser julgados. Mas nós queremos ser alcançados pela misericórdia, porque se só a justiça vier, não sobra nada para a gente. Mas e quando eu vou julgar o meu irmão? Eu tenho o mesmo critério do Senhor? Eu uso da mesma misericórdia? Ou espero agir da mesma misericórdia que Deus age sobre mim? Ou eu só vou com a imposição da minha justiça? Percebe? Vamos lembrar uma parábola que Jesus contou, daquele devedor ao seu Senhor, que chega diante do seu Senhor e clama tempo para poder pagar. A dívida dele era impagável. Ele não tinha como pagar aquela dívida. Ele pede àquele credor, aquele seu senhor, então, que lhe dê um crédito, dê um prazo maior, dê uma moratória. Olha, eu vou te pagar em determinado tempo. Só que aquele senhor vê para ele que ele não tem condição de pagar e ele age com misericórdia. Pode ir embora, sua dívida está quitada. Ele sai de lá alcançando uma misericórdia do seu senhor. Mas quando ele encontra um contemporâneo seu que devia um valor muito menor, ele exige todo o peso da lei. Lembra? Ele pega, o lança na prisão e diz: você só sai daqui quando você me pagar. As pessoas que estavam ali vendo isso conversam com seu senhor e diz: olha, o senhor não perdoou a dívida daquele homem. Pois é, ele não conseguiu agir com misericórdia na vida do outro, ele está agindo com todo o peso. E o que o Senhor faz? O traz para cá e fala: já que você não consegue ter a mesma medida que eu tenho, você recebe a sua medida, e ele é condenado. É exatamente isso que Jesus está falando. Não a condenação eterna, não para o inferno, mas diante da justiça que Deus age sobre nossas vidas. Observe então que a gente tem que ter essa visão
de que nós somos devedores a Deus como qualquer um outro. Não tem ninguém que não deva ao seu Senhor. E como nós esperamos misericórdia do Senhor, além da sua justiça, nós também devemos de oferecer misericórdia, além da justiça. Porque se eu só ofereço justiça, eu estou sendo ingrato com o Senhor que me oferece misericórdia. Eu não estou valorizando aquele que está sobre mim. Eu estou dizendo, não, o que ele fez não tem problema. O negócio é com você aqui. Mas nós somos chamados para ter esse relacionamento com o Pai. Percebe essa questão? E Deus vai nos julgar. Romanos 2, versículo 1. Romanos 2, versículo 1. Eu vou pedir para o Rafael fazer a leitura deste texto. Romanos 2, versículo 1. Rafael Lima. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque, no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Percebe aqui? Paulo dizendo para a gente, falando daquilo que o Senhor está falando, nós somos indesculpáveis quando nós julgamos o outro e condenamos ele, porque nós somos a mesma coisa. Volto a dizer, é aquela justiça própria, né? Não é o julgamento do que está errado, não, isso é errado. A gente tem que reconhecer o que está errado e o que está certo. Lucas 12, 48 diz assim: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem foi muito dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O que Jesus está falando aqui? Ele conta a parábola do servo, que o servo sai, que o Senhor sai e ele começa a maltratar os seus conservos. Aí Jesus diz sobre essa questão. Veja, se você tem pouco, pouco será cobrado. Se você tem muito, muito será cobrado. Quanto mais próximo do Senhor, quanto mais tempo de crente você tiver, quanto mais tempo de conhecimento da Bíblia, quanto mais você tiver nessa questão, mais você deve de observar que sobre você será cobrado com muito mais peso do que com a outra pessoa que não tem tanto conhecimento como você. O Senhor está nos julgando. Tiago 3:1 diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Olha a advertência de Paulo. Não queira ser mestre por si próprio, de Tiago. Não queira se achar aquela pessoa, porque para esse que está à frente, mais será cobrado. Né? Então, a Bíblia sempre nos apontando para esta realidade. Pergunta ou comentário? A Raquel ali. Pastor, quando o senhor pontua essas reflexões, me faz pensar como o povo de Deus, às vezes, ou na maioria das vezes, negligencia os recém-convertidos. Porque a gente quer que as pessoas que venham até Deus venham bonitinhos, já nos moldes do que a gente acredita que deve ser o cristão. Em relação à roupa, em relação a comportamento, em relação à fala. Só que a gente percebe que, pensando no tempo, eles ainda têm muito a experimentar de Deus. E, às vezes, a igreja impõe essa necessidade de você precisa se adequar na vestimenta. Isso para recém-convertido, tá bom? Estou falando aqui de pessoas que acabaram de chegar na igreja. É diferente em outros contextos. E aí, esses irmãos, a gente sinaliza, né? Você precisa mudar. Como se, para vir para o Senhor, para vir para a casa do Senhor, precisa dessa perfeição. E, na verdade, é o caminhar com Cristo que vai trazendo essas mudanças. O Rodolfo Abrantes, que é um cantor,
Ele conta a experiência dele, que foi, ele conheceu a Cristo e usava drogas. E continuou usando drogas e lendo a palavra e usando drogas, até que chegou um determinado momento. Ninguém da igreja condenou ele em relação a isso. Só que ele mesmo, lendo a palavra do Senhor, ele percebeu, isso não faz parte mais de mim. Não devo mais fazer isso. Então, isso cabe a nós, é uma reflexão, que a gente está querendo colocar essa régua de cobrança que nós devemos ter por termos mais tempo na casa do Senhor, é o zelo que Deus nos pede, e às vezes a gente, na mesma medida, quer colocar no recém-convertido ou um visitante que tem tempo inferior ao nosso de cristão. É interessante que a Bíblia sempre diz que nós devemos de buscar a perfeição e caminhar em direção à perfeição a Cristo. O nosso alvo é uma vida santa cada vez mais próxima com Cristo. Mas a Bíblia também diz que eu preciso de pegar aquele que está caminhando, iniciando e orientá-lo. O meu papel como crente maduro não é julgar o iniciante, é ensiná-lo, instruí-lo. Se ele não aprendeu, se ele não conheceu, se ele não sabe, eu preciso primeiro de orientá-lo, antes de qualquer peso para dizer e juízo sobre ele, né? Porque eu também iniciei a minha caminhada. Todos nós iniciamos. É por isso que o Senhor coloca essa questão, né? Não é que a gente não vai traçar. Está errado, está errado. Está errado, querido. Não é o seu caminho. Não é por aí que você vai fazer. O que eu faço? A Bíblia diz que você deve fazer isso, 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 isso. Mas o que nós fazemos? Como é que pode? Crente, desse jeito. A gente começa a traçar juízo. A gente não se aproxima como um educador, como alguém que vai discipular aquela pessoa, que vai caminhar com aquela pessoa. A gente esquece, por exemplo, que Jesus fez isso durante 3 anos com seus discípulos, né? Teve hora que Jesus teve que repreender, como repreendeu Pedro. Teve que exortar os seus discípulos. Até hoje eu estou falando, vocês ainda não entenderam isso? Tem hora que ele tem que colocar. Mas o Senhor, em momento algum, colocou sobre eles o peso da qual eles não estavam prontos para receber. A igreja precisa de ter isso. A liderança precisa de ter isso. Só que nós fazemos 2 coisas, irmãos. Ou nós, não, é ele com Deus, ou nós começamos a acusá-lo. Nós não fazemos o que tem que ser feito, que é caminhar junto. Quantas pessoas elas experimentam algo novo depois que ela é orientada? Você mesmo. Quanto da sua vida você descobriu que estava errado depois que você foi orientado? Então, a primeira coisa é isso, orienta, ensina. É isso que Jesus fala que nós devemos fazer. Entendeu? Agora, se eu começo a julgar, eu também estou sujeito ao juízo do Senhor, porque eu estou agindo de forma totalmente fora do padrão que deveria, né? Então o Senhor coloca bem claro essas questões. Hipercrítica, juízo condenatório, justiça própria, não tem lugar na palavra do Senhor. Não tem lugar. É a palavra de Deus que deve de ser o nosso nível. A baliza na qual nós nos aferimos, a balança a qual nós nos aferimos. O que a Bíblia diz sobre isso? Alguém pode falar assim, mas tem algumas coisas que não está claro na Bíblia. Ok. O que a gente tem que fazer? Aprender mais. Orar, buscar do Espírito Santo, buscar do Senhor, estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai trazer um consenso sobre isso. Vida de santidade não tem nada que a Bíblia diga que deixe em dúvida, não. Na vida santa, não. Na comunhão cristã, não. Nada que seja importante que vai ficar na dúvida. Então, se eu não sei, eu preciso de aprender, para que eu possa caminhar nessa direção. Mas o Senhor também traz um terceiro motivo pelo qual eu devo de evitar esse juízo. Então, o primeiro motivo pelo qual eu devo de evitar é que eu preciso de entender que o juízo próprio, ele me acusa diante de Deus. O segundo ponto é que o meu juízo próprio
faz com que eu haja com severidade demais e Deus vai agir também comigo. Ou seja, as consequências vêm para a minha vida. Eu vou sofrer em relação a isso. E a terceira situação está aqui agora, nos versículos de 3 a 5, os 3 últimos versículos dessa perícope aí, do capítulo de número 7. Olha como Jesus coloca. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tirai primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nesse ponto do discurso do nosso Senhor, ele está sendo sarcástico e está sendo irônico. E nós merecemos todo o sarcasmo e ironia do Senhor na sua fala. É por isso que eu falei no início, que quando nós estudamos isso aqui, isso aponta para a nossa pecaminosidade, o quão nós somos pecadores, e aponta para o quão terrível, quão feio, quão maligno é o pecado, para a hediondez do próprio pecado. Jesus nos ensina que a razão pela qual não devemos de exercer esse juízo hipercrítico, pelo qual nós devemos de evitar a justiça própria sobre o meu próximo, é porque nós somos incapazes de julgar como é devido. Nós não temos a capacidade de traçar justiça. Nossa justiça própria é falha, é hipócrita. Nosso senso de justiça é deturpado. E é fácil da gente perceber isso, irmãos. Quando nós olhamos para a nossa justiça, é fácil da gente perceber isso. Quando algo está acontecendo com alguém que nós amamos, nós queremos sempre que a misericórdia alcance. Nós até evitamos ver algumas coisas. Nós até tentamos evitar os problemas e as dificuldades. Às vezes nós somos hipócritas ao ponto de não querer enxergar que há realmente um erro. Quando nós estamos diante de pessoas a quem nós não gostamos, perdemos toda a misericórdia e toda a ira, e toda a fúria vai, no sentido da penalidade máxima. Da ideia exatamente de pesar sobre aquela pessoa, como se nós tivéssemos o poder do juízo sobre nossas mãos e a justiça sobre nossas mãos. Esquece tudo que é misericórdia. Aquela pessoa merece isso mesmo. Quando nós não sabemos quem é, a gente não se importa. É justo ou não é? Problema dele. Não tem nada a ver comigo. Se nós somos honestos com nós mesmos, nós vamos perceber que toda vez que nós estamos diante de uma situação a qual nós precisamos de exercer a justiça, exercer o juízo, exercer a crítica, e nós nos deixamos levar por nós vamos inclinar para esses 3 sentimentos que são falhos, que pendem para os lados. Ou nós somos apáticos e não nos importamos, ou nós nos importamos demais e queremos passar a mão, ou nós pesamos demais e não queremos misericórdia nenhuma. É assim que nós somos. Tem uma trave de todo tamanho diante dos nossos olhos e a gente quer exercer justiça. Não dá para fazer. Entende? Por isso que a nossa justiça própria é um problema. Agora, quando nós vamos para a palavra de Deus, para a justiça de Deus, a coisa muda. O juiz não sou eu. A régua da medida não é a minha. Eu posso não gostar, mas é o que a Bíblia diz. Eu posso não querer, mas é o que a Bíblia diz. Eu posso não me importar, mas é o que a Bíblia diz. Aquele que quer, que se importa, que ama, que é justo e perfeito, não vai falhar na sua medida. Não vai falhar na sua medida. Consegue perceber? Então, Jesus esclarece que o nosso espírito é de tal maneira enganador, que ele
nos leva a juízos errados, mesmo querendo fazer juízos certos, quando nós usamos a nossa própria régua de medida. Nós não teremos de forma alguma algo que seja certo. E nós não somente devemos nos lembrar dessa realidade, mas devemos lembrar que nós também seremos julgados pelos padrões que nós julgamos. É como Jesus estivesse dizendo assim: pare um momento. Vocês não são capazes de julgar, porque vocês não estão preparados para julgar. Deixe o juízo sobre mim. Aí nós lembramos de um outro versículo que Paulo fala, né? Paulo diz assim: não deixe o sol se pôr sobre a nossa ira. Não é isso? Mas aí o que ele coloca depois? Ele vai dizer que deixai a vingança na mão do Senhor. Porque ele vai trazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. A justiça perfeita procede de Deus, não nossa. Consegue entender? Nesta última argumentação, nós vamos encontrar os seguintes princípios. Primeiro, o Senhor salienta que o nosso intuito não é a retidão, nem o reto juízo. Pois se fosse essa a nossa real intenção, primeiro nós iríamos julgar a nós mesmos. Quando nós nos inclinamos para agir com justiça própria sobre a vida das outras pessoas, nós nos tornamos hipócritas porque nós passamos a ser perfeitos. Nós nunca olhamos para as nossas falhas. Nós nunca avaliamos o nosso caráter diante do Senhor. A trave fica completamente nos nossos olhos, nós dizemos: não, aquilo ali é terrível. E aí nós somos hipócritas. Então nós não queremos a verdadeira justiça. Nós não queremos o reto juízo. Muitas vezes nós queremos esconder o nosso pecado, acusando o outro. Muitas vezes nós queremos fazer isso. É colocar o outro na fogueira para que eu saia da evidência. Uma grande hipocrisia. O Senhor evidencia, em segundo lugar, que nós não estamos preparados para julgar o próximo, porque estamos nós mesmos em maior injustiça do que ele. Há uma trave quanto o cisco, o argueiro. De nós tem uma trave. E o lá é um argueiro. Então nós não estamos preparados. Porque o nosso pecado se torna maior do que o outro, que a gente está querendo julgar. Né? É interessante que tem uma frase que ela diz assim, eu vou ler aqui para vocês verem. Nós sabemos o quão ridículo é um cego guiar outro cego. Falando sobre Jesus, né? Sobre Jesus. Não sei de quem é essa frase, é uma frase anônima, mas essa pessoa diz assim: nós sabemos o quão ridículo é um cego guiar outro cego. Ambos cairão no buraco, não foi isso que Jesus disse? Aí ele coloca: mas mais bizarro, mais tolo, mais cômico é ter um oftalmologista cego. E essa é a ideia da justiça própria. Eu estou querendo enxergar aquilo que os meus olhos são impossibilitados de enxergar. Né? Se um cego guiando outro cego é ridículo, imagina um cego fazendo exame de vista do outro cego. Não tem como. Aí eu pego e falo assim, não, mas eu tenho certeza do que eu estou fazendo aqui, olhando para essa pessoa, é algo de justiça. Mas eu sou completamente injusto. Não faz sentido. Não faz sentido. Entende, irmãos? O Senhor também esclarece que nós não podemos julgar ao nosso próximo, porque, na verdade, nós não estamos interessados
em ajudar a pessoa. Estamos interessados somente em condená-las. Se a gente for olhar para o nosso coração pecaminoso, o nosso maior desejo é condenar e nunca ajudar. Um exemplo claro disso é a forma como a igreja lida com as pessoas que passam por disciplina. A gente geralmente abandona. A gente nunca se aproxima e quer caminhar junto. A gente geralmente abandona. A gente não tem o interesse em ajudar. A gente só tem o interesse em condenar. Então o Senhor chama a atenção para isso, porque isso é pura hipocrisia da nossa parte. Veja, queridos, o quão alto é a regra do cidadão do reino dos céus. E perceba o quão longe nós, como cristãos, estamos desse ideal que o Senhor coloca diante de nós. Aí nós vamos lembrar lá do capítulo 5. Lá do capítulo 5, aonde as bem-aventuranças vão mostrar os passos dos crentes, do cristão. Onde vai dizer, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lembra lá de quando eu falei? Esse humilde de espírito é aquela pessoa que reconhece o seu estado diante do Senhor. Veja, quando nós estamos diante do Senhor, diante da igreja, diante do povo de Deus, e temos a obrigação de traçar juízo, temos a obrigação de avaliar as coisas, eu tenho que lembrar que eu sou um pobre coitado dependente da graça de Deus. Que eu não tenho a capacitação, que eu não tenho a força, que eu não tenho a qualificação para poder fazer isso, ainda que eu tenha a obrigação. Então eu me caio aos pés diante do Senhor, me rendo a Ele, volto para lá, para a bem-aventurança. Percebo que eu sou injusto, choro pelo meu pecado, olho para as coisas com mansidão e vou buscar do Senhor a resposta com maior medo de errar diante deste Deus. Essa deve ser a nossa atitude. Essa deve ser a nossa atitude. É assim que nós devemos de caminhar entre os irmãos. Jesus não está falando sobre o mundo lá fora. Ele está falando sobre nós aqui, cidadãos do reino. A avaliação entre nós aqui, entre os próximos aqui. Porque lá no mundo é muito fácil. A gente olha, ele está perdido. Está todo errado. É muito fácil a gente olhar para fora. Mas quando a gente olha para dentro, a primeira coisa que eu preciso de ver é que eu sou um com vocês. Com o mesmo peso, com a mesma medida, com a mesma dificuldade. E que eu preciso muito, muito, muito da misericórdia e da graça de Deus para não cometer uma injustiça com o meu próximo. Porque Deus está sendo justo e misericordioso para comigo.